Está começando mais o programa Entrevistas, aqui na Rede Vida, o canal da família. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui e a você também que vem nos acompanhando todos os dias, de segunda a sexta-feira, nesse mesmo horário. Vamos falar de fronteira? Então vamos falar com o embaixador da França, de Brasília. O embaixador Laurent Billy, ele assumiu o cargo de embaixador extraordinário da França em setembro de 2015. Ele também foi embaixador da França na Tailândia e na Turquia. Ele tem mestrado em História e Ciência Política. Agora ele vai falar pra gente sobre vistos, a importância do visto na Guiana Francesa. Vamos falar sobre educação, meio ambiente e segurança pública. Seja bem-vindo ao nosso programa, embaixador. Muito obrigado pelo convite. Laurent Billy, nós estamos no estado do Amapá, que faz fronteira com o departamento ultramarino francês, que é a Guiana Francesa. Vamos falar sobre essa integração entre o Brasil e a França através da ponte binacional, que foi inaugurada em março de 2017. A abertura da ponte, ela aumenta as potencialidades entre o Amapá e as regiões das Guianas, tanto a Guiana Francesa, a Guiana Inglesa, Suriname. Como que o senhor analisa, embaixador, essa cooperação transfronteiriça? Eu tive o privilégio de estar lá na França no dia da inauguração. Eu queria salientar que foi um momento de muita emoção. Foi uma coisa muito legal de ver o ânimo das populações dos dois lados do Oiapoque, de se encontrar, de ver por fim a ponte aberta. Esse ponte é um pouco um símbolo da nossa relação bilateral. A coisa muito especial entre a França e o Brasil é que somos apesar de vir de dois continentes, temos uma fronteira comum. E isso dá um suplemento de alma à nossa relação. Aí tem muitas coisas que já fazemos, mas o ponte também tem uma oportunidade pelo futuro para fazer ainda mais coisas. Aí posso entrar um pouco nos detalhes, mas eu acho que realmente essa questão, esse elemento que estamos mais no começo de uma relação que no fim, com a abertura do ponte, é uma coisa muito importante. Os pesquisadores do Amapá, eles falam que a fronteira franco-brasileira ainda é uma região periférica, por estar distante do grande centro, porém ela é uma região estratégica, por estar na Amazônia, em frente ao Caribe, e é uma região pouco explorada pelo mundo inteiro. E, embaixador, vamos falar como fomentar a economia, o turismo e o intercâmbio cultural nessa região. É claro que, pela importância do Brasil e da França, são duas regiões muito periféricas, mas a abertura da ponte ao nível local tem uma importância maior, porque tem uma possibilidade, como a senhora fala, de mudar as coisas entre o Amapá de um lado, a Guiana Francesa do outro, mas também de fazer uma ligação com o Suriname, com a Guiana, que nós falamos da Guiana Inglesa, apesar da independência. E tem-se a possibilidade de ter um mercado ao nível das Guianas, dessa região, que é muito mais importante e que pode dar oportunidade de comércio, de mais movimentação. E agora é aqui que temos que trabalhar, porque no passado esses territórios se ignoravam. Agora tem a possibilidade de trabalhar juntos, tem a possibilidade de trocar mercadorias, de fazer projetos comuns de pesquisa. Embaixador, brasileiros e estrangeiros do mundo inteiro trafegam pela fronteira franco-brasileira. E de acordo com a Delegacia de Imigração da Polícia Federal, pelo Porto Fluvial de Oiapoque, mais de 12 mil pessoas trafegam a fronteira. Né? São as pessoas que fazem o registro na delegacia do município de Oiapoque. E também pela costa do Amapá, né? Aqui entrando pelo município de Santana e do distrito de Fazendinha, são mais de 30 mil pessoas. Então, anualmente, mais de 40 mil pessoas trafegam a fronteira. Embaixador, é possível fomentar o turismo, especificamente na fronteira franco-brasileira? O turismo já funciona bastante no sentido da Guiana Francesa, por exemplo, Belém,
que tem o maior número de turistas em Belém, no Pará, é francês, e a maioria deles são também de vida francesa. Mas a Guiana é também um território interessante, tem uma cultura diferente, tem possibilidade também de fazer um pouco de compras lá. E acho que com a abertura da ponte, com o asfaltamento da estrada de Macapá, vai ter ainda mais oportunidades. Embaixador, um assunto que é muito importante, que fez com que nós fizéssemos essa entrevista, foi a questão do visto, né? Hoje, muitas pessoas temem o visto, acham que é coisa de outro mundo, como tirar um visto. Então, eu gostaria que você explicasse para a gente, primeiramente, a importância desse documento visto. Na verdade, o visto é uma coisa muito trivial. No mundo inteiro, a regra comum é mais ver o visto que a isenção do visto. O fato é que, para a França em geral, os brasileiros não têm esse pedido. E os franceses que vêm no Brasil também não têm. Mas como a Guiana não faz parte do espaço Schengen, que é uma cooperação mais estreita entre uns países europeus, aí, pelo Brasil, se precisa de um visto para ir na Guiana Francesa. Entre os municípios de Iapoque e São Jorge, o fluxo de pessoas tende a aumentar. Com isso, a procura do visto também aumenta, né? E como os brasileiros podem retirar esse visto no Brasil? É muito fácil conseguir o visto. Na verdade, é só baixar na internet os documentos que se precisa, e os amapenses podem fazer esse pedido mesmo em Macapá, porque fizemos, para ajudar essa relação entre a Amapá e a Guiana Francesa, a gente deu a possibilidade no nosso consul honorário em Macapá de deliverar esses vistos. Vamos falar agora, embaixador, sobre a importância do visto. Você já mencionou, e vamos continuar falando sobre um boato que aconteceu. Recentemente foi veiculada uma informação de que não precisa mais de visto para a Guiana Francesa, ou houve uma informação desencontrada. O senhor pode explicar para a gente, embaixador, em qual procedimento que não é mais necessária essa exigência da documentação? Exatamente, houve uma pequena confusão, porque o ano passado tomamos medidas para evitar esse pedido de visto por umas categorias de viajantes, especialmente o que falei um pouco antes, aquele que querem utilizar o aeroporto de Cayenne para ir para outro lugar, podem ficar, acho que 3 dias em Cayenne sem o visto. Também temos essa possibilidade de comprar um pacote através de uma agência de viagem. Ao momento tem uns na Guiana Francesa que estão homologadas, estamos trabalhando para homologar outras no Brasil. E aquelas pessoas que compraram os pacotes através dessa agência homologada também não precisam de vistos. Porque, de uma certa maneira, o trabalho de conhecimento das pessoas é feito pelas agências mesmo. Aí, essa flexibilidade que tivemos, houve como consequência que houve esse boato que talvez o visto não era mais necessário. Na verdade, no momento pode ser que no futuro podemos conseguir outras medidas de flexibilização, mas pelo momento é necessário, porque a Guiana Francesa é um território que tem uma população de 300 mil pessoas, que sofre de uma pressão migratória, e aí todos os vizinhos do território, o Suriname, a Guiana, como o Brasil, têm esse pedido de visto para que a gente possa saber quem entrou na Guiana Francesa, quando, e aí ter possibilidade, se por acaso uns abusam da hospitalidade, de ter toda a documentação para tomar as medidas necessárias. O consulado francês no Brasil, ele tem os dados de quantos vistos são emitidos anualmente, tanto no Brasil quanto aqui na região amazônica? No ano normal, já damos com uns 900 vistos.
por ano. E no Brasil inteiro são 1.200 vistos, ou seja, que a maioria dos vistos são pelo povo amapáense. E que já faz mais 2 anos, ou quase 2 anos, que temos uma tarjeta fronteiriça para a gente que mora no Rio ou Oiapoque. Temos essa carta que permite de viajar do outro lado por 72 horas sem visto. Porque aí sabemos que a gente do Rio, o Rio é uma coisa um pouco artificial, especialmente para as populações indígenas. E aí com essa tarjeta, que é muito fácil conseguir na internet, aí a gente não tem mesmo esse pedido de visto. O que quero salientar então é que realmente a gente quer facilitar essa movimentação de pessoas, facilitar o comércio, facilitar o turismo, facilitar os estudos do país amigo. Embaixador, qual é o procedimento para retirar um visto aqui no Brasil? E quais são as documentações necessárias? No internet temos um site que é br-france.org. Aí tem os documentos que você precisa. Você precisa de um passaporte brasileiro, dar uns documentos e ir lá no consulado honorário francês em Macapá. E aí o visto pode ser liberado em 2 dias, 3 dias. Não é uma coisa difícil, é só ter condições para viajar e aí é tranquilo. Para o turista comum, o visto é mais ou menos R$200. Mas tem também possibilidades para aqueles que trabalham para o governo de Amapá, pela universidade, que tem projetos de cooperação com a Guiana Francesa. Aí podemos também fazer um visto gratuito. Essa é para facilitar essa movimentação entre os 2 territórios. Embaixador, um assunto que vamos falar agora é sobre a taxa de seguro de veículos que trafegam pela ponte binacional. Havia uma polêmica sobre o assunto. Como resultou essa questão da entrada de veículos brasileiros na Guiana Francesa? Tem regras de seguros que são diferentes entre o Brasil e a França. A França e a Guiana Francesa faz parte, nesse sentido, do espaço europeu. Aí, o custo e a cobertura dos seguros é muito mais elevada que o DPVAT, o seguro brasileiro. E não tem um reconhecimento do lado francês do seguro brasileiro, como não tem um reconhecimento do lado brasileiro do seguro francês. Aí, quando você entra no território do outro, você precisa ter um seguro que vos protege de todos os acidentes, casos que podem acontecer. Mas essa questão do seguro tem que ser vista também como uma proteção pelo cidadão brasileiro. Porque se tem um acidente do lado francês, e com a jurisprudência de nossos tribunais por certos acidentes, é melhor ter uma cobertura, um seguro certo, para não expor a pessoa, o turista, a problemas. O que sabemos é que a maioria dos turistas vão viajar por tempo curto na Guiana Francesa. E estamos trabalhando para ter a possibilidade de oferecer seguros de curto prazo para que seja mais barato e mais acessível ao cidadão brasileiro que quer viajar por uma semana, por exemplo, 15 dias na Guiana Francesa. Isso é o desafio que temos que resolver dentro dos próximos meses. E também o Brasil tem que ter um produto para oferecer aos franceses que vão conduzir do lado brasileiro. Especialmente depois do assentamento da BR para Macapá, imagino que vamos ter um fluxo de turistas guianenses que vão querer viajar até Macapá, e aí realmente se precisa ter uma cobertura adequada para eles. Embaixador, agora vamos falar sobre o seguro de veículos da Guiana Francesa para entrar no estado do Amapá.
seguro é um contrato entre você e a agência seguradora. Então, não é uma questão do governo francês que vai perceber uma taxa, é realmente o cliente da agência seguradora que vai comprar um produto para proteger ele de todo o risco de acidente no momento de sua presença na França, na Guiana Francesa, de um lado, e a mesma coisa pelo francês que vai viajar pelo brasileiro. Essa questão do seguro tem que ser adaptada às regras de cada país. Lá na França, se você tem um acidente com um caso de invalidez, você pode ter que pagar até €1 milhão, essas coisas. Então, o seguro, do lado de lá, vai ser mais caro. Mas não é nada de taxa, é realmente uma coisa entre o cidadão e sua seguradora. Embaixador, no meu artigo que fiz sobre o impacto da língua francesa para a comunicação interfronteiriça, que foi publicado pela Universidade Federal do Amapá, a pesquisa apontou que no município de Oiapoque não há uma escola pública que ensine francês. É exatamente como a escola do Daniel Mitterrand, que é uma referência para a gente, né? Muitas pessoas aprendem a língua francesa, a dialogar, a conversação na escola Daniel Mitterrand. E explica para a gente, existe algum tipo de política pública voltada para a língua francesa ali no município de Oiapoque? Bom, primeiro eu queria salientar a importância do Centro Daniel Mitterrand. Eu tive o privilégio de visitá-lo quando eu cheguei no Brasil 2 anos atrás. É realmente um símbolo da nossa relação, né? E quero ainda aumentar as relações com o centro e os outros centros de ensino de francês que temos no Brasil, porque realmente é uma coisa muito importante e simbólica na nossa relação. O francês está presente no ensino público no Amapá e inclusive em Oiapoque, e temos que fazer esforços para melhorar ainda o nível, permitir a formação dos professores. 2 anos atrás também tivemos o Congresso dos Professores de Francês do Brasil em Macapá. Foi um momento importante para os professores, para ver os novos métodos de ensino, para trocar ideias. E também o que estamos fazendo no momento é trabalhar sobre leitores franceses para vir no Amapá. Temos um que estará em Macapá, um que vai ser em Oiapoque no ano que vem. E também temos um projeto de fazer classes bilíngues, que tem uma parte do ensino, como por exemplo, pode ser a história, a matemática, que também é ensinada no francês. Isso é muito importante, porque em termos de comunicação é sempre a base para reforçar, para criar novos laços. Mas esse esforço o fazemos também do lado francês, do lado da Guiana Francesa, onde o português está tomando um papel muito mais importante. E imagino que a abertura do ponto também vai ser um incentivo muito forte para que os alunos da Guiana Francesa aprendam ainda melhor o português. Além disso, temos uma comunidade de origem brasileira e amapaense, pela maioria na Guiana Francesa, que é bastante importante. É a terceira comunidade pela importância, e aí ela também serve de meio de comunicação para estreitar ainda mais os laços entre os dois territórios. No artigo que eu fiz, eu conheci o Centro de Cooperação Policial, porque eu abordava a língua francesa, a importância da língua francesa, abordei a segurança pública. Então, na segurança pública eu conheci o Centro de Cooperação Policial, né, que é da Polícia Federal, juntamente com a Polícia Francesa, né, que é o Gendarmerie, e a Polícia de Fronteira. Com o Centro de Cooperação Policial, na Guiana Francesa, teve um impacto muito positivo. Foragidos da justiça que fugiam para a Guiana Francesa, que foram capturados pela polícia. Então, houve um impacto positivo nessa questão de segurança pública. Agora, conta pra gente, embaixador,
Como que estão as políticas públicas voltadas para a segurança pública fronteiriça? O CCP, esse Centro de Cooperação, é realmente uma coisa importante. Da União Europeia sabemos muito bem que os Estados demoram mais para se adaptar à mobilidade que os delinquentes. As polícias, os juízes têm limites que os delinquentes não têm. Aí, uma coisa como um mecanismo como o CCP ajuda a agilizar essa relação entre as polícias, entre as magistraturas dos países, para que os Estados possam lutar contra toda forma de delinquência. Essa zona é conhecida por ser uma zona de garimpo ilegal, com toda a criminalidade que está indo com essa atividade, também de pesca ilegal. E aí a cooperação é fundamental para conter esses problemas. Embaixador, a Amazônia ela atrai muitos olhares. Infelizmente também a gente observa que a questão da garimpagem ilegal é constante, ainda é um problema na Guiana Francesa. Vamos falar um pouco sobre isso? Tenho que salientar que também temos entre nossos exércitos, nossas marinhas, uma cooperação muito frutífera, que inclui manobras contra o garimpo ilegal, por exemplo. E tivemos resultado importante. O verdadeiro deslocamento dessa atividade mais do lado do Suriname pela eficiência da cooperação entre nossos dois países. E isso é muito importante porque não só uma questão fiscal, mas foi todo o dano ao meio ambiente que está ao lado dessa atividade, todos os crimes, exploração das mulheres, do trabalhador. E aí é muito importante conter esse fenômeno de garimpo ilegal, que realmente é um crime muito grave em vários âmbitos. É isso mesmo, embaixador. Uma sociedade segura, ela atrai investimento. Com certeza, políticas públicas voltadas para a segurança na fronteira é sim, com certeza preciso. Agora vamos falar, embaixador, sobre a educação. Como que estão as políticas públicas no âmbito educacional entre o Amapá e a Guiana Francesa? Essa cooperação existe em vários níveis. Temos já trocas de estudantes ao nível do colégio, do secundário, e também ao nível da universidade. E, como falei, o fato que temos agora uma universidade autonômica em Cayenne, na Guiana Francesa, oferece novas oportunidades para trabalhar com as universidades de Amapá, especialmente a Universidade Federal. E o fato que estamos com desafios comuns, desafios do desenvolvimento sustentável, da proteção do meio ambiente, do melhor conhecimento das riquezas amazônicas, oferece muito interesse aos jovens, aos nossos pesquisadores para trabalhar juntos. Embaixador, vamos falar um pouco sobre a questão do meio ambiente. Esse ano o tema da campanha da Fraternidade foi sobre os biomas brasileiros, né? E ela faz um destaque também sobre o bioma Amazônia. Então nós estamos na região amazônica, tanto a Guiana Francesa, a República do Suriname. Vamos falar um pouco sobre as políticas públicas voltadas à preservação do meio ambiente. Isso é o papel da Igreja Católica no assunto, foi muito importante na COP21, com a declaração do Papa, que ajudou muito a mobilizar essas energias. Mas é um desafio de explicar às pessoas que não tem que opor a proteção do meio ambiente ao desenvolvimento. A COP21 está exatamente tornada sobre esse que chamamos de agenda das soluções. Como levar uma energia mais limpa, mais como fomentar novas atividades econômicas, utilizar a floresta de uma maneira que seja razoável e que permita proteger o meio ambiente e, ao momento,
fomentar a atividade econômica que seja frutífera pelo cidadão. Tem muitos aspectos que podem ser explorados. Somos só no começo da identificação, por exemplo, de toda essa riqueza da Amazônia, pela medicina, os cosméticos e muitos outros terrenos. Aí, realmente, o fato de esquecer das fronteiras para trabalhar juntos sobre projetos concretos é uma das razões pela qual a União Europeia está financiando certos projetos. Se temos parceiros, um brasileiro, um francês, um surinamense, é ainda mais fácil conseguir o financiamento da União Europeia para esses projetos. E aí temos trabalhado muito com a Comissão Mista Transfronteiriça para ajudar as nossas universidades a se mobilizar para conseguir esses financiamentos para esses projetos. Então, embaixador, deixa sua mensagem para os telespectadores da Rede Vida, daqui do programa Entrevista. Eu gostaria de mandar meu saludo fraterno ao povo amapaense e dizer que é um prazer estar de novo em Macapá pela Comissão Mista França-Brasil, que trata de toda essa problemática da relação entre Amapá e Guiana Francesa. É sempre um prazer de estar no seu estado e na sua cidade de Macapá. Quero agradecer muito a sua participação no nosso programa, embaixador. Muito obrigada mesmo pela sua atenção. Eu sei que a sua agenda é cheia, mas o senhor teve uma atenção com o nosso programa aqui na Rede Vida. Muito obrigada mesmo pela sua participação. A gente vai ficar em contato. Muito obrigado. Embaixador, eu quero agradecer muito também ao apoio do Tibor e da Sara, que são os assessores de comunicação do consulado francês em Brasília, que deram toda a atenção, que fizemos os testes aqui também na semana passada para que essa entrevista desse certo. Muito obrigada pelo apoio. Muito obrigado. Só lembrando que a nossa entrevista ela foi gravada via Skype, pela internet, e graças a Deus deu tudo certo. Eu quero agradecer aqui o Messi Nunes, que está aqui no estúdio com a gente, nos dando total apoio. Gente, foi muito bom falar sobre a fronteira, falar sobre essas cooperações, falar sobre assuntos que são importantes para o desenvolvimento do Estado, do Brasil também. Nosso programa está ficando por aqui. Se Deus quiser, até o próximo encontro. E se você tiver a sua pesquisa também, mande pra gente a sua pesquisa científica, pesquisa de mestrado, de doutorado, de graduação. Entre em contato com a gente, está aqui o número e o endereço de e-mail. E se Deus quiser, até o próximo encontro. Tchau!